Para essa história do etarismo, também não entra um pouco essa coisa da base salarial? Entra uma série de questões. E é isso que a gente tem que tentar trabalhar dentro, não só das empresas, mas também dentro do governo, para mudar algumas concepções. Por que eu vou contratar um profissional que, teoricamente, o plano de saúde dele é mais caro, que não sei o que mais? Então, entre essas questões todas. Não tinha nem pensado no plano de saúde. E por aí vai. Ok. Mas você ficar apenas com aquela tua bolha, o resultado vai ser muito inferior se você não inovar. E ele traz a experiência, ou seja, talvez uma colocação que ele faça em uma reunião pode te economizar milhões. Sim. Aí eu entro isso que eu falei antes. Você sabe qual é o custo do turnover? Se eu falei 6 anos para o profissional de 50 a mais e em 9 meses para o profissional de 18 a 24 anos, quanto custa esse valor para a empresa? Sim. Eu tenho esse valor, porque eu trabalho com isso. E eu faço de forma personalizada para cada empresa. É isso que eu falo, você consegue personalizar. Personalizar e não deve ser pouco, disso. Né? Uma empresa que tem 5 mil funcionários, por exemplo, e que tem um turnover vou pegar o varejo só para exemplificar, que é o exemplo que eu estou me ocorrendo agora, de 8% ao mês, você tem 100 milhões por ano sendo jogados no lixo. Que absurdo. Então, só que as empresas não sabem fazer esse cálculo, porque não fazem isso. Eu falei com o CEO outro dia de uma grande empresa, ele falou assim, mas na minha área, do varejo, né, na minha área, tem muita gente sendo demitida, eu vou e pego uma profissional. Eu falei, você sabe qual é o custo que tem envolvido com isso? Recrutamento, seleção, treinamento, envolvimento, cultura organizacional, não sei o que, tudo. Quanto custa tudo isso? O outro que você não está ainda, tem um outro sobrecarregado que você não consegue. Pega a área de vendas, por exemplo. O marketing vai lá e faz uma campanha para trazer, por exemplo, mais clientes para a empresa. Só que cada um pode atender 10 pessoas. E eu tenho 5 na equipe. Ok. Se eu chego lá e 3 faltam, está sendo desperdiçada a verba de marketing. Porque eu só consigo atender aquele limite, eu não tenho como atender o outro do vizinho que faltou. Absenteísmo é absurdo nas empresas. Sim. E aí, como é que fica isso? Estou desperdiçando a verba de marketing, estou desperdiçando a minha marca institucional do mercado, porque se eu não estou atendendo, eu estou atendendo mal, e aí eu estou perdendo cliente. Quanto vale isso? Será que a empresa consegue parar para ver isso? Ou o plano de saúde é o fundamental para poder pensar nisso? Ele está falando de um acréscimo em plano de saúde ou está falando de um acréscimo no EBITDA, por exemplo, que traz a redução do turnover? Excelente. Então, vamos trocar um pouco os dados para poder... Na parte comercial, então, isso tem muito, né? Que é a história do resultado ou não, e lógico que você não tem que ficar com quem não, com quem não faz mais parte daquele modelo, mas também... Mas você está treinando adequadamente? Você está entregando... Qual é o tempo que você consegue segurar aquele colaborador? Será que ele tá se esforçando para fazer ou está de braços cruzados esperando a demissão? Porque eu vejo um pouco isso no mercado também, né? Muitas alternativas, muita coisa nova, e as empresas meio que... Agora você se treina, vai buscar o seu, e eu quero... Só que essa velocidade não funciona tanto assim mais, né? Agora você falou da IA, né? IA chegando. A gente tem uma percepção, né? E aí o mercado como um todo já entendeu isso, que quem tem repertório sabe fazer as melhores perguntas. Quem tem repertório, se as pessoas lá, nisso, 50 mais, 60 mais, por aí vai. Então consegue fazer as melhores perguntas. Mas eu vou além disso. O importante hoje com a IA, além de ter repertório, é poder avaliar o que a IA está trazendo. É o bom senso. É isso que é fundamental. Então não basta ficar perguntando, aí responde, aí eu vou pegar aqui, copiar e colar, vou colocar naquilo lá. A gente tem que tentar entender, interpretar. Eu já recebi da IA vários assim, desculpa, não é bem isso, desculpa, eu vou reformar. Sim, desculpa, imagina, né? Porque eu estou questionando. Porque você questionou, isso que eu ia falar, claro. Porque aquilo te incomodou. Exatamente. Agora, para eu questionar, eu preciso entender se aquilo lá tem sentido ou não. Ou pelo menos ter um pouco de sensibilidade para poder... E hoje, será que a maioria está fazendo isso? E de uma forma geral, você tem visto no Brasil, ou não sei se no mundo, as empresas estão olhando para isso, estão se preocupando? Quer dizer, você como sendo também um prestador de serviço para isso? É muito embrionário. Ainda? É muito embrionário. Quando eu falo com algumas empresas, eu falo assim, olha, eu tenho 4 pilares de diversidade. Eu falei, já sei qual é o 5º que você não tem. Porque não precisa nem falar. Então, agora,
Na verdade, você deveria ser o primeiro até. É claro que você está perdendo todas as outras, como é que você vai tirar ele fora? As outras estão sobre, não? Exato. As mulheres envelhecem, o preto envelhece, todo mundo envelhece. E aí, o que você faz? E então, a pergunta é o que você quer, né? Também, né? O que sua empresa, onde é que ela quer chegar, né? Você vai colocar pessoas outra vez dentro do mesmo nicho só, vai conversar. Eu faço muitos workshops nas empresas, workshops que são práticos, como se fossem mini hackathons. E aí eu falo o seguinte, cada um dos grupos tem que ser o mais diverso possível. Aqui tem que ter pessoas pretas, pessoas de idade diferente, porque senão não vai ter riqueza. A gente tem que trazer uma solução para a empresa, que seja prática, que seja viável. Outro dia eu estava fazendo para uma empresa de varejo, aí entraram assim, gerente de loja e gerente de fábrica. Só que eles não se conheciam. Então o cara sentou em um grupo, né, gerente de loja. Eu falei, pode misturar. E aí a discussão era tão interessante, porque o gerente de loja falava o seguinte, olha, na fábrica vocês podem criar, não sei o quê. O cara da fábrica olhava para ele e falava assim, você tá louco, não funciona eu vou fazer isso? E vice-versa. Então eu falei... Você está falando da mesma empresa. Mesma empresa. Então o que eu quero passar é que se eles estivessem em grupos diferentes, a inovação não aconteceria. Então, um está brecando o que o outro, e está dando ideia para o outro, está construindo em conjunto. Eu estou falando num caráter de segmento de atuação, mas pode ser qualquer coisa. Né? Olha, vamos criar então um produto... Sim, mas a acessibilidade está onde? Sim. Porque aí como é que eu vou andar, né? Exemplo, né? Como é que eu vou ver, como é que eu vou chegar? Se não... Às vezes é uma pessoa que faz uma pergunta que muda tudo, né? Mas aí a gente não tinha pensado... Exatamente, não tinha pensado porque não tinha um profissional que pudesse questionar isso, né? Ou que sentisse na pele aquilo. Dentro dos seus, algum país ou região no mundo que está dando mais atenção a isso, não? Tem um país que é positivo por um lado e negativo por outro, que é o país que tem proporcionalmente maior população de pessoas idosas. E lá no país, 65 anos, diferente do Brasil, que é 60. Que é o Japão. O Japão tem um lado que sempre privilegiou, né, a sabedoria, né, ancestral, aquela coisa, né, a visão oriental e tudo certo. Então, esse lado é um lado positivo. Por outro lado, ele já tem lá na população 30% de pessoas acima de 65 anos. É bastante gente. E aí vem uma coisa que está sendo cada vez mais comum aqui no Brasil, que é o cuidador de idoso. E quem vai ser o cuidador do idoso? Às vezes é o profissional que tem 40 anos, 50 anos. Que também... Então como é que fica essa situação? Só que lá no Japão tem muita coisa que está ocorrendo que, como os dois estão crescendo, né? Um não tem espaço no mercado de trabalho, que é 50 a mais, muitas vezes, e o outro já tem 70 anos, 80 anos, e por aí vai. O que está havendo é a violência do cuidador contra o idoso. Então os números são absurdos. E isso está chegando ao Brasil. Então, a gente já tem algumas histórias. Hoje a gente fala de uma geração, aí outra vez é uma terminologia, mas não é as gerações rotuladas, que é a geração sanduíche, que cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. E cada vez mais a gente vai perceber essa geração, né, dos 30 e poucos anos até os 50, né, mais ou menos. E como é que fica isso? Essa geração sanduíche que tem que trabalhar, que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar dos pais, que tem que... Os pais às vezes têm 80 e não tem com quem fique. E quando a gente fala de um lugar privilegiado, né, as pessoas têm recursos, às vezes contratam um cuidador, outra. E as regiões que não tem condições para ir, como é que vai trabalhar, como é que vai sair, como é que vai... Aí 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, aí o filho está em casa, quem vai deixar o filho, quem vai deixar o pai? E é uma geração que, a gente fala muito isso aqui, que também está cheio de questões na cabeça dele mesmo, né? Ele mesmo está tentando se achar. Saúde mental também, né? Equilíbrio. Muito. Você vê que tem a história da NR1, que agora está falando certeza. Muito. A gente entrevistou, até você falou dessa sanduíche, eu entrevistei aqui a doutora Roberta França, que é fantástica, ela é uma geriatra, só que ela faz um trabalho muito bacana, né? E ela já trata os 50, ela fala assim, já são os idosos, todo mundo já tem que... E quando eu a chamei, porque justamente ela estava falando disso, a nossa geração, os nossos pais, eles tinham uma concepção diferente dos nossos avós. Claro. E eles são uma geração que estão mais carentes, no sentido eles precisam de ajuda, né? E é o que ela fala, a nossa geração está tendo que brigar nesse... E a geração da frente já tá
já não quer cuidar de mais ninguém, né? Tá indo embora Mas esse momento que a gente vive, os nossos pais, que ela até falou muito disso, é diferente dos nossos avós. Nossos avós tinham 15 filhos, quebrava, fazia, filho morria e seguia a vida. E os nossos pais, eu vejo um pouco pela minha mãe, o que acontece amanhã, né? Eu achei que ia chegar aqui e não ia ter, e continua tendo.